Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender um conceito bem legal aí a respeito das consultas dentro do banco SQL. Perceba que é um código bem simples, né? Nós fizemos aqui o teste com ele e ele retorna aqui pra gente os resultados que a gente está esperando, né? Então fica de olho na aula de hoje que você irá aprender a usar essa função select aí do PHP, tá joia? Bom, então para iniciar a nossa aula, vamos criar aqui dentro da nossa pasta função um novo arquivo, tá joia? E eu vou salvar ele com o nome de função underline select, ok? .php, né? Vou salvar. E para nós iniciarmos essa função que vai extrair registros do banco de dados, nós precisamos fazer os includes nas nossas funções de conexão e de fechamento de conexão, né? Então eu posso entrar até aqui na função inserir ou na função atualizar e copiar eles ali de cima, tá? Fecho o bloco PHP aqui, tá joia? E eu já estou pronto para começar a minha função select, tá? Então, como em todas as outras funções, nós começamos definindo essa função, então function, ok? E nós vamos dar um nome para essa função. Eu vou chamar ela de select mesmo, tá ok? Bom, abro e fecho parênteses e aqui dentro nós vamos colocar os valores desse array select, né? Para que eu possa fazer uma consulta no banco de dados, eu vou precisar dos seguintes itens, né? Eu vou precisar de uma tabela. Essa tabela ela vai precisar ter colunas dentro dela. Eu posso definir também uma condição para que essa seleção seja feita. Posso definir também uma ordem e um limite, né? Então todos esses dados nós vamos definir aqui dentro dessa nossa função select, tá? Então a primeira coisa que nós vamos selecionar será a nossa tabela, certo? Então quando eu estiver chamando essa função select, lembre-se que a primeira coisa que eu vou ter que chamar é a minha tabela. A segunda coisa é a coluna, tá? Lembrando que essa coluna eu vou deixar ela aqui com o valor padrão asterisco, tá? Por quê? Se na hora de você usar essa função você definir só um nome da tabela, ele já vai pegar todas as colunas que essa tabela venha a ter, tá joia? Então nós já definimos aqui com o valor de asterisco, tá? Caso você defina aí que você quer, por exemplo, só o ID e o nome, esse asterisco não terá efeito algum, tá? Depois nós vamos definir o nosso where, tá? Esse where ele vai iniciar com o valor num, né? Ele vai começar vazio, porque se eu não quiser definir uma condição, essa condição ela vai vazia, então não vai ter nada ali que atrapalhe a minha seleção, tá? Depois também eu tenho que definir uma outra variável que eu vou chamar de ordem, tá? Essa variável ordem ela também vai se iniciar com num, tá? Ela vai se iniciar vazia pelo mesmo motivo, porque eu posso querer definir a ordem ou não também, né? Então eu deixo o valor num aqui, certo? E o limite da minha consulta também, limite, tá? Ele também vai se iniciar com num. Caso eu queira definir um limite, eu defino. Caso eu não queira, ele vai selecionar todos os meus dados, tá? Lá na frente da minha função eu abro chaves e dou um enter. E agora nós vamos começar a criar a nossa função em si mesmo, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é a SQL da consulta, né? Então vamos colocar assim, ó, SQL da consulta, tá? E aqui embaixo nós vamos criar uma variável. Eu vou chamar essa variável de SQL, tá? E ela vai receber o quê? Ela vai receber a SQL em si, né? Que a SQL, no caso, para uma consulta de seleção, chama-se select. Eu vou chamar agora o meu campo, tá? Entre chaves, então, variável coluna, tá joia? Lembrando que aqui, se por exemplo eu não definir a coluna, vai ser select asterisco, ok? From, da onde que eu quero essa seleção? Eu vou chamar quem agora? Eu vou chamar a minha tabela. Entre chaves também, tabela, ok? Continuando, o que eu vou precisar agora? Do meu where, né?
Então vamos chamar aqui entre chaves também a minha variável where, ok? Vou chamar depois aqui a minha variável ordem, ok? Que ela vai definir a ordem dessa consulta. E por último eu vou chamar aqui a minha variável limite, tá joia? Lá na frente um ponto e vírgula, certo? Então o que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente uma SQL de consulta. Select coluna, né? Então select, por exemplo, select asterisco from tabela, onde o ID foi igual a 1, onde o ID da categoria, por exemplo, foi igual a 1, na ordem desc, né, que é uma ordem decrescente, com limite 2, por exemplo. Ele vai chamar 2 arquivos ali em ordem decrescente. Então essa SQL aqui, ela é bem simples da gente entender. Quando nós estivermos na prática, fica bem mais fácil aí para quem não tem muito conhecimento aí de SQL, tá? Feita essa SQL, o que nós temos que fazer agora? Ver se realmente houve uma conexão, ver se realmente conseguiu-se fazer essa consulta, né? Então a primeira pergunta que nós vamos fazer é se conectou. Então, conectou. Como que nós fazemos essa pergunta? Vamos chamar o if, né? Dentro de parênteses, vamos chamar a nossa variável conexão e nós vamos ver se ela realmente está conectada. Então nós jogamos a função connect. Perceba então que eu criei essa variável conexão e pedi para ele receber o meu connect, né? Então se ele recebeu, se está conectado, o que ele vai fazer? Eu abro chaves aqui e nós vamos fazer a nossa pergunta. E nós vamos fazer a nossa segunda pergunta, que é: conseguiu consultar? Certo? De que forma que nós vamos fazer essa pergunta? Vamos fazer um if, tá? Entre parênteses, vamos criar uma variável e chamar ela de query, tá? Essa variável query, ela vai receber um MySQL query, tá joia? E esse MySQL query, ele vai receber a minha variável SQL, tá? E também a minha variável conexão, tá joia? Então, se ele recebeu essas duas variáveis, significa que ele conseguiu fazer uma consulta. E agora nós vamos ter que fazer uma outra pergunta para ele, né? Então você conseguiu consultar, tá? Agora você encontrou alguma coisa? Né? É a próxima pergunta que eu vou fazer, tá joia? Como que eu vou fazer essa pergunta? Eu também vou usar o if, tá? Então if, abro parênteses, vou usar uma função que chama-se MySQL underline num-runs, né? Que ele vai fazer a contagem de linhas dessa consulta, tá? E ele dentro vai receber a minha variável query, ok? Caso essa contagem de linha for maior do que 0, né? Quer dizer que ele encontrou alguma coisa. Se ela for igual a 0, quer dizer que não tinha nada ali para se consultar e não foi achado nada. Mas caso for maior que 0, sim. Então, ele encontrando alguma coisa, nós vamos criar agora uma variável para receber os resultados dessa consulta, né? Então, vamos criar uma variável aqui e dar um nome para ela de resultados totais, tá? E primeiramente nós vamos definir que essa variável resultados totais será um array, tá? Somente isso a princípio. E vamos criar um loop agora para varrer toda a nossa SQL e puxar todos os resultados obtidos dela e jogar dentro desse meu array que está com o nome de resultados underline totais, tá? De que forma? Para se criar um loop nós usamos o while, tá joia? Então o while. Dentro desse while nós vamos criar uma outra variável que nós vamos chamar de resultado. Essa variável, ela vai ser cada resultado individual que for retornado dessa SQL, tá joia? Então, para que eu possa varrer toda a minha SQL, eu vou usar uma função que chama-se MySQL underline fit associe. E dentro dessa função nós vamos chamar a nossa variável query que nós definimos ali em cima, tá joia? Então, enquanto ele estiver recebendo dados dessa MySQL fit associe, ele vai estar jogando esses dados dentro do resultado,
tá joia? E também ele vai estar fazendo o que pra gente? Ele vai estar pegando essa variável array que nós criamos aqui em cima e vai estar jogando esses resultados obtidos dentro dele, tá? Então, à medida que ele passar aqui na linha e pegar todos os dados daquela consulta, ele vai estar criando um array e jogando aqui para mim dentro dos resultados underline totais, tá joia? Bom, feito isso, gente, nós podemos fechar a nossa conexão. Então vamos colocar até como comentário aqui, ó, fecha conexão, tá joia? Para fechar a conexão, nós usamos aquela função que nós criamos lá na pasta conexão, fecha conexão, que era o nome de fecha conexão. Então nós até já jogamos ela aqui, e o que nós vamos ter que fechar é a nossa variável conexão ali mesmo, tá? E por último, essa função ela vai ter que retornar o nosso array. Então vamos colocar um return, tá joia? E esse return vai ser a nossa variável resultados totais, certo? Aqui já obtendo dentro dela todos os nossos arrays, tá joia? Como nós colocamos vários ifs, nós temos que colocar os elses dele. Então o primeiro else ele vai receber um return false, tá? Depois nós podemos até melhorar esses elses, mas para a questão agora de tempo, vamos apenas colocar um return false em todos os nossos ifs, tá? Depois nós podemos até redefinir melhor esses erros, tá? Mas a princípio só vamos colocar return false aqui, né? Não esquecendo do ponto e vírgula, que já vai estar tudo ok nessa função, tá joia? Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que testar para ver se isso aqui está funcionando, né? Para ver se ele está fazendo direitinho aí as consultas no meu banco de dados. Então vamos lá para o nosso teste.php para nós podermos testar e ver se essas funções estão funcionando bacana, né? Vou apagar aqui as minhas linhas de código, vou corrigir aqui o meu include para a função select e vamos fazer o nosso teste, né? Então, para criar esse teste, eu vou criar uma variável de exemplo aqui e vou chamar ela de consulta, tá? Essa variável consulta, ela irá receber o que? A minha função select, tá? E essa função select, a princípio, vamos chamar apenas o nome da nossa tabela, né? No caso aqui eu vou chamar da tabela sites relacionados, tá? Então vamos colocar assim, ó, sites underline relacionados, tá joia? Não vou dar nenhuma outra definição nesse array, tá? Então, para que possa retornar esse registro, a primeira coisa que eu tenho que ver é se veio algum registro, né? Então vamos criar um if aqui, tá? E vamos chamar essa nossa variável consulta, tá joia? E ver se ela é true, tá? Então igual a true. Se retornou algum resultado para dentro dela, ela já vai ser true. Então nós podemos continuar aqui a desenvoltura desse nosso código, tá? Agora o que eu tenho que criar? Eu tenho que criar um loop para poder varrer todo o meu array, né? Para ele poder varrer aquele select e poder trazer para mim os resultados. Então nós vamos criar um loop for, né? Então vamos colocar assim, for, que é para, criar uma variável contadora i e inicializar ela em 0, tá joia? E nós vamos dizer que essa variável nossa i, que é a nossa variável contadora, enquanto ela for menor que o count, né? Nós estamos fazendo a contagem da nossa variável consulta, ela vai estar recebendo mais, né? Ela vai estar recebendo mais 1, tá? Nossa variável contadora. E toda vez que ela for fazendo isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar agora a consulta que eu estou fazendo no meu banco, né? No caso aqui, vamos puxar os dados, vamos colocar aqui um echo, minha variável consulta, recebendo aí o meu contador, tá joia? E recebendo no nosso próximo campo, entre aspas, a coluna em que eu quero ser chamado, né? Então qual coluna que eu vou querer chamar? Aqui no caso vamos chamar o ID, tá joia? Vou copiar e colar logo abaixo.
vamos chamar o nome, certo? E vamos chamar a última é o link, tá? Para que não fique na mesma linha, vamos concatenar aqui com um BR, tá joia? Que aí já a gente deixa bem separado esses itens, tá joia? Aqui no último item, vamos colocar até mais de um BR para nós enxergarmos melhor, tá joia? Bom, caso, né, a minha consulta ela não seja true, eu tenho que definir aqui um else, né? Então vamos colocar assim, ó, else, tá? Caso a minha consulta seja false, né, caso não tenha nenhum resultado, eu vou pedir para ele imprimir aqui na tela para mim echo nenhum resultado na consulta, tá joia? Ponto e vírgula lá na frente, vou salvar e vamos executar esse teste.php para ver se ele está funcionando, né? Então vou dar um atualizar e você vai ver que retornou agora para mim todos os meus resultados, né? Caso eu queira fazer alguma restrição, por exemplo, vamos dizer que eu só quero que retorne para mim 3 resultados, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que eu quero apenas 3 resultados. Então lá em cima no meu select é que nós vamos definir isso, né? Então, primeiramente nós definimos ali a tabela e segundo nós vamos definir os campos que nós queremos. Como eu não quero escolher os campos, vou colocar um asterisco aqui para ele poder marcar aquele campo como asterisco, tá? O add, eu não quero uma condição, então vamos deixar num aqui, tá joia? Ordem, vamos colocar assim, ó, order by id ask, né, que é crescente. Então o id vai ser crescente, tá? E por fim vamos colocar um limite, né? Então vou colocar aqui assim, ó, limite. Como eu quero 3, eu vou colocar 3. Vamos ver se vai dar certo. Vou salvar e vamos atualizar. Aí, perceba que voltou 3 resultados para mim, 8, 9 e 10, né? Caso, por exemplo, eu quisesse decrescente, eu colocava aqui, ó, desk. E olha só que bacana. Vou salvar, atualizar. Olha lá. 12, 11 e 10, né? Caso, por exemplo, eu quisesse definir aqui uma condição, então vamos colocar aqui o nosso where, tá? Então vamos tirar o nosso num aqui e colocar assim, where. E qual a condição que eu vou colocar? id igual a 10, né? Ou melhor, id menor que 10, né? Porque vai aparecer mais resultados ali. Vou salvar, vou atualizar, olha lá, 9 e 8, tá? Então, gente, aqui dentro dessa funçãozinha eu posso fazer todos os tipos de consulta que eu quiser dentro do meu banco de dados, né? De uma forma muito fácil, muito simples, né? Perceba que se eu quiser mudar o limite, eu só vou mudar aqui na frente, eu não preciso criar um código para se mudar esse limite. Se eu quiser mudar a ordem, eu mudo aqui no segundo campo, sempre respeitando o que? Dentro da minha função aqui, a ordem que eu estabeleci. No caso, tabela, coluna, where, né, que é a condição, ordem e limite, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda, servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.